Olá, tudo bem com você? Bom, meu nome é Cláudio Moreno e eu estou aqui hoje para nós trabalharmos ou começarmos a trabalhar as noções gerais relativas ao direito empresarial. Vamos dar uma olhadinha nos slides? Olha aí, direito empresarial, nós vamos trabalhar alguns assuntos relativos ao direito empresarial, mas já chama a sua atenção aí que está o endereço do Skype, né, para que você possa participar conosco dessa aula, para que você possa estar interagindo, para que você possa estar mandando os seus questionamentos. Mande aí, ó, Skype, né, Débora com H8, tutel@croton.com.br, ok? Bom, o que mais que nós temos aqui? No primeiro momento, o que eu preciso trazer para vocês? Nós precisamos ter uma noção geral do direito empresarial. Nós vamos trabalhar vários aspectos nas próximas aulas, nas nossas próximas 4 aulas, todas relativas ao chamado direito empresarial. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você conheça, né? Talvez você tenha ouvido falar de um direito comercial, né? Nós vamos ver que o direito empresarial surge realmente lá atrás como direito comercial. Então nós vamos estar observando alguns aspectos relativos a esse chamado direito empresarial, que é de suma importância para você que está me ouvindo aí. Essa disciplina é super importante para trabalhar aspectos relativos à empresa, né, como que ela se constitui, como que nós temos a responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor e as relações relativas à empresa. Nós vamos estar dando uma olhada em tudo isso, ok? Mas vamos voltar aos slides aqui. Olha aí, primeira coisa. Um resumo da nossa aula de hoje, né? Olha aqui, unidade 1, né? A unidade de ensino, competência, né? Olha aqui, conhecer e compreender as relações comerciais e seus reflexos entre empresa, empresário e mercado consumidor. Aquilo que eu disse, né? Você tem que prestar bastante atenção porque eu estou falando aqui também de mercado consumidor. Um resumo, a aula irá apresentar o quê? O direito empresarial e sua história, suas fontes, o conceito de atividade empresarial, nós vamos ver o que é atividade empresarial, bem como as noções sobre a capacidade e responsabilidade civil. Vamos falar um pouco de capacidade, vamos falar um pouco de responsabilidade civil. Palavras-chave aí, ó, direito empresarial, fontes, capacidade. O que mais? Título da nossa teleaula, Introdução ao Direito Empresarial, teleaula número 1. Ok? Então nós temos aí a introdução, especificamente ao quê? Introdução ao direito empresarial. E vamos lá, você que me ouve, você que me assiste, temos aí alguns aspectos que queremos ver. Então quero fazer o convite para você, né? Fazer um convite ao estudo. Iniciando o nosso estudo, vamos nos aprofundar no conhecimento das origens do direito empresarial. Olha aquilo que eu disse, né? Origens. Da onde que vem esse direito empresarial? E da capacidade civil, né? Falar da capacidade civil, que são duas coisas que estão interligadas aqui quando eu falo da condição de empresário, né? Quem é que pode ser empresário? Compreendendo assim quais os momentos e necessidades da sociedade que constituíram as regras que hoje a regem. Nós vamos ver isso, né? Pré-romano, né? Pré-império romano, nós já temos regras, então nós vamos estar dando uma olhada bastante básica nesse sentido. Além disso, será que as relações comerciais eram idênticas às de hoje em dia? Quem eram os sujeitos do direito empresarial? Olha só, né? Quem eram os sujeitos do direito empresarial? O que nós temos hoje? Como que funciona isso hoje? Assim, vamos dar início ao nosso estudo e descobrir as respostas a todas estas perguntas, que, apesar de simples, são atuais e configuram todas as relações comerciais. Em nossa unidade didática, desenvolveremos a competência relacionada ao conhecimento e compreensão das relações comerciais, quais os seus reflexos quanto aos sujeitos do direito empresarial e ao mercado consumidor. Ok? Era isso que nós tínhamos aqui. Esse é o convite que eu queria fazer para você. Então vamos lá, o que você tem aí? Nós temos especificamente que caminhar aqui dentro desse direito empresarial. Mas vamos saber um pouco mais sobre esse direito empresarial? Vamos dar uma olhadinha no nosso vídeo aí de abertura? Olá, estamos começando a disciplina de Direito Empresarial. Nessa unidade, iremos conhecer e estudar as relações comerciais e como se articulam entre empresa, empresário e o mercado consumidor.
Para compreender o direito empresarial, precisamos entender que ao falarmos em direito, estamos tratando de um conjunto de normas e regras que buscam reger as relações empresariais, e que o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Os princípios jurídicos em que se baseia o direito comercial são encontrados na livre iniciativa, na liberdade de contratar, na livre concorrência e na função social da empresa. Para compreendermos melhor esse conjunto de normas, vamos assistir a reportagem feita com o advogado Aloysio Filho e também com a microempreendedora individual Camila Cruz. Confira! Você já pensou em ser empreendedor e trabalhar na sua própria empresa? Ou melhor que isso, já começou a transformar esse desejo na sua realidade profissional? Muitos brasileiros sim. Como é o caso da Camila, uma psicóloga que deixou seu trabalho em uma grande multinacional para se dedicar a um projeto pessoal e viu a possibilidade de crescer profissionalmente, se tornando microempreendedora individual em sua casa. Eu sempre tive aquela vontade de poder trabalhar por conta própria e principalmente porque quando você está dentro de uma empresa, você é obrigado a seguir normas, procedimentos, orçamentos, né? E normalmente a área de RH é uma das áreas mais afetadas diante de uma crise, diante de uma redução de custos. Então eu sempre sentia que eu precisava fazer mais pelos colaboradores das empresas que eu trabalhava, mas que eu não podia e eu tinha, obviamente, que seguir as regras da empresa. E aí, então, eu comecei a trabalhar como orientadora de carreiras e como coach para realmente poder fazer pelas pessoas aquilo que eu acreditava que era importante, para poder realmente me dedicar a esse sonho e aproveitar esse momento que juntava muito o meu desejo e também com o momento do país. A lei que regularizou o MEI é de 2009 e, desde então, segundo dados do Portal do Empreendedor, formalizou no Brasil mais de 5 milhões de pessoas. O MEI também passou a ser uma opção aos empresários devido ao cenário ideal quanto à tributação e organização fiscal. O microempreendedor, eu acredito que realmente é a melhor alternativa para quem está começando, para ajudar realmente o profissional e principalmente para legalizar muita gente que às vezes trabalhava sem ter essa legalização mesmo, né? E empreender é isso, você tem que correr atrás todos os dias. Então, assim, ter uma tributação menor já ajuda muito. Mas o microempreendedor individual deve se atentar também aos requisitos legais necessários para o exercício da atividade empresarial, pois ele está sujeito a todas as obrigações trabalhistas. As exigências, ele não pode faturar mais do que 60 mil ao ano e não pode ter participação em uma outra sociedade ou ser titular de uma atividade empresarial. Na questão de benefícios, ela apresenta uma extensa gama de benefícios, que podem ser a facilidade burocrática, ela conseguir o registro no CNPJ para poder abrir conta corrente no nome dessa atividade empresária, poder emitir notas fiscais, além disso, ter benefícios previdenciários, entre outros. Para nos aprofundarmos na matéria, iremos conhecer a origem das relações comerciais e os reflexos de situações históricas para compreendermos os diferentes momentos do direito comercial e a distinção das atividades empresariais. Estudaremos as fontes do direito empresarial para conhecer as aplicações de seus princípios e suas características. Veremos também as características e as exigências legais em relação à constituição das empresas de micro e pequeno porte, sociedades empresariais, companhias limitadas e anônimas e a MEI, que se trata de microempreendedores individuais. E por fim, iremos estudar a conceituação e a aplicação da responsabilidade civil, suas espécies e aplicações e também as questões relacionadas à capacidade civil e sua interação com o direito empresarial. Esses conceitos serão abordados ao longo da unidade e usados na nossa SR. João é o personagem principal da SR dessa unidade. Ele trabalhou na mesma empresa durante 10 anos e recentemente foi desligado de seu cargo. Vislumbrando a oportunidade de se tornar empresário, João decidiu abrir uma loja voltada ao cuidado dos animais de estimação.
o Dog and Cats Pet Shop. Para abrir seu próprio negócio, ele precisará colher informações e conhecer a atividade empresarial, a teoria da empresa, os tipos de empresas e sociedades, enquadramentos legais e também a responsabilidade social. Ao longo da unidade, João enfrentará 4 SPs, que você irá solucionar aplicando seus conhecimentos em situações cotidianas. Não deixe de acessar o livro didático, as web-aulas e o material complementar que você encontra no ambiente virtual de aprendizagem. Lá também estão as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Bom, você viu aí um pouco sobre aquilo que nós vamos tratar durante as nossas próximas aulas. Então, pegue a sua prancheta, pegue a sua anotação e não deixe escapar nada. Se tiver alguma dúvida, você já sabe, manda para nós aqui a sua dúvida que eu vou estar aqui para responder, ok? Vamos continuar aqui? Olha aí, o que nós precisamos ver ainda? Conhecimentos prévios da nossa disciplina. O que nós precisamos aí, ou o que você precisa previamente já ter verificado? Olha aqui, a história do direito empresarial e suas fontes e a teoria da empresa, a distinção entre os conceitos de empresário, empresa e empresário individual, os princípios do direito empresarial, ok? E sua caracterização, a definição de capacidade civil, ok? Sua classificação e as espécies do quê? De responsabilidade, ok? Bom, nós temos aí, como vocês viram, uma situação geradora de aprendizagem, né? Ou como você está acostumado. O que aconteceu aí no nosso caso? João trabalhou durante 10 anos para uma grande empresa do ramo de rações para pets. Olha só, então ele já conhecia o assunto, né? Ele trabalhou no ramo de rações para pets. E devido a uma reestruturação foi dispensado. Ciente de que é capaz de dar a volta por cima, resolve que será dono de seu próprio empreendimento e dará início à sua empresa, um pet shop. Olha aí, né? Dog Cat Pet Shop. Então, ele vai abrir o seu próprio negócio, ok? Então, é com base nisso que nós vamos desenvolver todas as nossas demais situações, problemas. Então, nós temos que verificar aí e auxiliar quem? O João, com relação ao quê? Com relação especificamente a essa situação que envolve o quê? Que envolve a abertura do pet shop, ok? Vamos lá? Vamos à nossa primeira situação, problema? Olha aí, o que nós vamos ter quando nós falamos da primeira situação, problema? João já escolheu o nome do seu pet shop, que se chamará Dog Cat. Todavia, quais são os requisitos que João deverá cumprir para que possa tornar-se um empresário? Então, requisitos para ser um empresário. E quais os impedidos legalmente, ou impedimentos legalmente previstos para exercício dessa atividade? Então, nós vamos ver aqui que ele tem que se encaixar no conceito de empresário. Mas para ser empresário, ele tem requisitos a serem observados. E existem pessoas que estão impedidas por lei de serem empresários. O João não pode estar nessa lista. Ok? Vamos lá? Vamos caminhar mais um pouco? Bom, primeira coisa, primeiro assunto que nós precisamos trazer aqui. Vocês estão vendo que os nossos slides, eles começam falando justamente da teoria da empresa, né? Ou seja, quando é que especificamente nós tivemos, né, essa alteração, né? Porque nós temos aqui, teoria da empresa está relativa aqui ao ano de 2002, que é o Código Civil. Mas eu vou voltar um pouquinho nesse histórico aqui, só para localizar vocês. Primeiro, eu já disse para vocês no começo da nossa aula que o nome da disciplina ela já teve um outro nome, né, que era direito comercial. Por muito tempo nós falamos de direito comercial. E por quê? Olha aqui, justamente por causa da teoria dos atos de comércio. Então, direito comercial. Isso é uma influência francesa. Mas a ideia de comércio é lógico que ela não vem só ali da França. Vem de muito antes. Ela é uma ideia pré-romana. E por que pré-romana? Porque antes do Império Romano já se falava em comércio. Em que pese o Império Romano não ter dado importância para o comércio. E por um motivo bastante simples. Quem fazia comércio no Império Romano eram os escravos. Então não havia tanta importância do Império para isso. Alguns autores, por exemplo, citam o Código de Manu, na Índia, e o Código de Hammurabi, né, que já continham regras relativas a comércio
práticas comerciais, atos comerciais. O surgimento propriamente dito do comércio vai ser lá na Idade Média, né, ou desse direito comercial, dessas regras do direito comercial. Ele vai aparecer como direito autônomo na Itália. E por que na Itália? Porque a Itália, nessa época, era o centro do comércio internacional. As cidades italianas, que foram chamadas cidades italianas, Florença, Bolonha, então nós tivemos algumas cidades de suma importância aqui. Nessa mesma época, nós temos um problema que foi enfrentado por quem fazia o comércio, que era justamente a igreja que tentou, de certa forma, boicotar a ideia do comércio. A igreja tinha uma preocupação muito grande com o lucro fácil dos comerciantes e também com os empréstimos a juros, a que ela chamava de usura, que inclusive nós no Brasil temos a lei de usura. Então não podia, a igreja não aceitava isso. E um outro detalhe, nessa época também existia um controle do comércio. Esse controle, essas regras sobre o comércio, todas eram feitas pelas corporações de ofício ou corporações de mercadores, que eram associações. Eles se associavam para quê? Para fazer o comércio, para organizar o comércio e, em muitos casos, para dominar o comércio. Agora, e no Brasil? Antes de nós chegarmos aqui, propriamente dito, na teoria da empresa. No Brasil, a questão relativa ao direito comercial está presente desde a colonização. Então, por influência portuguesa, nós temos sim aqui, especificamente, o direito comercial. Contudo, por muito tempo, ou mais precisamente até 1850, que é essa data que está na tela aí para vocês, as regras de direito comercial no Brasil, elas eram regidas pelas ordenações filipinas. Ordenações filipinas, que foram uma condensação de leis que foi feita por Filipe da Espanha. Peraí, professor, como assim? Filipe da Espanha e a ordenação é portuguesa? Porque nós estávamos, na época em que foram feitas as ordenações filipinas, estava ocorrendo a União Ibérica, Portugal e Espanha sob o mesmo domínio. Então, nesse sentido, nós tivemos regras vindas da lei que era vigente em Portugal. Isso ocorre um marco aqui, no comércio no Brasil, em 1808, quando Dom João VI abre os portos do Brasil para as nações amigas. E aí nós tivemos o quê? Um desenvolvimento bastante grande do comércio. Contudo, tudo isso vai desembocar em 1850. Por que 1850? Porque mesmo que tenha sido aprovado em 1808 a abertura dos portos, nós só tivemos um código comercial, uma regra comercial no Brasil, uma lei que envolvesse essas regras, em 1850, que é justamente o Código Comercial Brasileiro. E para você que está me assistindo aí, esse código ele ainda está em vigência. Ou seja, é uma das leis mais antigas em vigência no Brasil. Então ele tem aí 150 anos, ainda o Código Comercial está vigente. Ele não foi totalmente revogado, mas ele está quase em desuso em decorrência das demais leis que estão tratando sobre o assunto, em especial o Código Civil. Então, 1850 vai ser um marco. Só que esse código, ele adotava, para conceituar o empresário, a teoria dos atos de comércio. E o que era a teoria dos atos de comércio? Comércio só poderia ser feito pelo comerciante. E o comerciante só poderia ter esse status se ele estivesse inscrito em tribunais de comércio e praticasse o comércio. Então, tudo envolvia o comércio. E é lógico que a gente está falando de comércio, é compra e venda. Então, o predominante era a compra e venda. Só que isso evoluiu. Isso evoluiu. Nós passamos, inclusive, por um outro código, que é o Código Civil de 1916, o Código Civil de 1916, que não tratou sobre esses aspectos. Até porque existia uma lei bastante recente, quando ele foi aprovado em 16, que era o Código Comercial de 1850. Bom, até aqui tudo bem, é o histórico que nós temos da questão da conceituação do empresário no Brasil. Contudo, o que acontece? 2002, nós tivemos aprovação, ou entrou em vigência, o Código Civil Brasileiro. Então nós temos o Código Civil de 2002, que substituiu justamente quem? O de 16, que eu já passei aqui para vocês. Esse código, ele já vai numa linha um pouco diferente. Por quê? Porque ele não vai trabalhar mais com a teoria dos atos de comércio. Por quê? Porque nós vamos ter a teoria da empresa. Inclusive, o Código Civil, ele traz um capítulo todo à parte, todo separado, justamente para tratar da empresa. Então, daí vem o quê? A alteração do nome da disciplina.
Ela sai do direito comercial para o direito empresarial. Por quê? Porque nós estamos falando da empresa. Tá? E aí dá um leque maior, que não é só comércio, é empresa. Né? Você vê que o leque abre. Bom, e o que acontece? O Código Civil de 2002 vai tratar e vai estabelecer lá no artigo 966 quem é o empresário. E olha aí, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, olha só, então não é de maneira avulsa, tem que ser profissional, a atividade econômica organizada. Né? Então você precisa ter atividade econômica organizada. Para quê? A produção ou circulação de bens ou serviços. Então você tem a circulação de bens ou serviços. Note aí como abriu, né? Porque aqui era só comércio. Agora eu estou falando de um aspecto maior, prestação de serviços, inclusive quando nós falamos especificamente do quê? Quando nós falamos especificamente do Código Civil de 1916. Ok? O que mais? Olha aí, ainda no artigo 966. O parágrafo único desse artigo diz o seguinte: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, natureza literária ou artística. Olha só, científica, literária ou artística. Ainda com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Se for elemento de empresa, tudo bem. Se for elemento de uma empresa, tudo bem. A empresa, ela trabalha com produção artística. É diferente. É diferente essa situação. Então, tomem cuidado com isso. Aí estão excluídos. Então, está excluído quem tem a natureza, profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você está aí do outro lado e você toca o violão, você é compositor, você é empresário? Não. Você não é empresário, porque está excluída essa possibilidade. Agora, eu não estou dizendo que você não pode ter uma empresa, você não pode, porque você não vai poder ser empresário numa outra situação. Se for somente em decorrência de tocar violão, ou cantar, ou ser compositor, você não vai conseguir a condição de empresário. Ok? Vamos lá? O que mais? Ainda assim, o que nós temos aqui? Nós temos os impedimentos, que estão lá no artigo 972 do Código Civil. O artigo 972 estabelece os impedimentos. Olha só, podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil. Nós vamos ver aí, regra geral, só para antecipar. Quando que eu tenho o pleno gozo da capacidade civil? Quem que lembra aí? 18 anos, regra geral. Existem exceções, depois a gente vai ver. E não forem legalmente impedidos. E quem são os impedidos? Olha aí. Os falidos durante suas obrigações com a massa falida. Os leiloeiros e corretores. Servidores públicos. Olha só, no exercício da atividade pública. Deputados e senadores não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa ou exercer em empresa função remunerada. Olha só, né? Por isso que tem uma fábrica de laranja por aí, né? Olha, os caras não podem, então fazem isso. Estrangeiros e sociedades sem sede no Brasil. No caso de algumas atividades. Então, tem algumas atividades que não são permitidas ao estrangeiro ou a sociedades sem sede no Brasil. E o médico, no exercício simultâneo da farmácia. Aqui embaixo está farmácia. Bom, aqui só tem que tomar cuidado, é mais difícil, né? O médico no exercício simultâneo da farmácia. Então, não vai poder. Mas, especificamente, se ele tiver as duas titulações, ele não pode exercer os dois ao mesmo tempo e ser empresário nesse sentido. Ok? Tranquilo aqui? Entendido até aqui, nesse momento, a questão? Então vamos lá, vamos resolver a nossa situação, problema. Você viu aí como que faz essa capacidade, quem está impedido, quem pode exercer atividade empresária. Então vamos resolver a nossa situação, problema, ok? Vamos lá então. Olha aí, para que seu João possa exercer uma atividade econômica como empresário, deverá ter plena capacidade civil.
Nós vamos ver aqui. Né? E não ter qualquer outro tipo de impedimento. Também é importante que a atividade de seu João seja considerada como atividade empresarial, possuindo todas as características do artigo 966. Tem que ser uma atividade organizada, tudo aquilo que está escrito que nós vimos no 966. E também não se enquadre nas hipóteses de exclusão do parágrafo único, como nós vimos aqui. É atividade artística, literária, não, nós vimos que não é, então ele vai se encaixar. Vale destacar a importância do registro da atividade antes do seu início no órgão competente. Nós vamos dar mais uma olhadinha nisso aqui mais para frente, só que antes de exercer, antes de iniciar a atividade, é importantíssimo que ele faça o quê? Ele registre a sua atividade, nós vamos ver como que isso funciona. Então, em regra aqui, o que nós vamos encontrar? Capacidade civil? Ok. Tem algum impedimento? Não tem. A atividade é considerada como atividade empresarial? É. Então ele preenche os requisitos aí para que ele possa ser o quê? Empresário. Ok? Bom, era isso na nossa primeira situação. Então nós vimos aí que o seu João tem capacidade, não se enquadra em nenhuma das situações de impedimento. Então o que vai acontecer? Ele vai poder exercer atividade empresária, ser um empresário. Ok? Vamos caminhar mais um pouco? O que nós temos aí? Uma nova situação problema. Olha só, o que acontece aí? Vamos lá. Agora, nosso desafio enquanto aluno de direito empresarial será de conhecer as fontes do direito empresarial e os princípios que o regem, a fim de compreender e auxiliar o seu João quanto ao seu posicionamento. Assim, cabe indagar: qual a função social da empresa Dogcat? Quanto à livre concorrência, como ela ocorre no mercado e o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Vamos auxiliar o seu João a responder tais indagações? Olha só, então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter algumas situações aqui bastante interessantes, principalmente quando a gente fala de função social da empresa. Eu já ouvi alguma coisa lá atrás sobre função social da propriedade. Tem função social da propriedade, função social do contrato, função social da empresa. Por quê? Porque nós não estamos isolados. O que a empresa faz, ela pode atingir a várias pessoas. E isso é noticiado quase o tempo inteiro. Então nós temos que observar a função social também da empresa. Vamos lá? Bom, nós temos aí na tela, vocês estão vendo aí, um pouco sobre o quê? Um pouco sobre especificamente os princípios jurídicos do direito empresarial. Ok. Só que não são só os princípios jurídicos que são fonte. E aí, de repente, você está se perguntando: fonte, professor, o que é isso para o direito? Essa história de fonte, a única fonte que eu conheço é aquela que sai água. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque, simbolicamente, essa é a ideia. A fonte é o quê? É da onde surge, da onde aparece, da onde nós temos essas regras de direito. Por que nós temos essas regras específicas de direito empresarial? Por que tem a lei? Por que tem lá um tratado específico sobre comércio internacional? Por que nós temos especificamente costumes que são utilizados? Porque todos eles são fontes. Daí surgem as regras de direito empresarial. E interessante, porque quando nós falamos destas fontes, nós temos o quê? Vamos ver se eu consigo escrever aqui, porque a minha letra não fica legal nisso aqui. Ficou mais bonitinho. Ó. A lei. A lei é uma fonte. A principal para o ordenamento brasileiro. Uma das principais fontes. Nós temos também o quê? Os costumes. Os costumes também são fonte. Nós temos, por exemplo, a doutrina. Opa, eu falei que... Aí, vamos lá. A doutrina, que é aquilo que se escreve sobre o direito. Nós temos também jurisprudência, só para vocês terem uma noção de quando a gente fala de fonte. A Opa, vai ficar por aqui porque vai ser difícil. Aí, acabou. A jurisprudência. Nós temos a jurisprudência. Então, nós temos aí várias fontes. Daqui surge o direito. Não somente o direito empresarial.
direito como um todo. Você tem leis, costumes, doutrina, jurisprudência, tratados internacionais que eu não coloquei ali e os princípios gerais. Normalmente os princípios gerais são aqueles que estão acima de tudo isso daqui. Ou seja, são princípios que regem todas as fontes, regem o direito como um todo. Mas para o direito empresarial tem muita importância os chamados princípios jurídicos do direito empresarial. E é sobre eles que eu quero aqui parar um pouquinho para nós darmos uma olhada. Então, é lógico que não são somente os princípios que são fonte desse direito empresarial. Não é somente desses princípios que surge o direito empresarial, mas esses princípios que nós vamos ver, eles fazem com que o direito empresarial siga uma determinada regra, siga um norte, tenha um norte na sua aplicação. É nesse sentido que nós vamos trabalhar aqui, ok? Vamos lá? Quais são eles? Primeiro, liberdade de contratar. Eu vou falar um pouco deles aqui, depois eu vou me deter em alguns deles. Liberdade de contratar, o que isso quer dizer? Quer dizer, e decorre, quando a gente fala da liberdade de contratar, é muito interessante porque ele decorre de um princípio geral, que eu e você, como particulares, não estamos obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso é muito interessante. No âmbito do direito privado, das regras entre os particulares, o que me proíbe é a lei. Então eu não estou proibido de contratar, eu tenho liberdade de contratação. Eu posso contratar com qualquer um, sem problema algum, ok? Então nós temos liberdade de contratar. O que mais? Regime jurídico privado. O que isso quer dizer? Aqui tem que ficar claro, para vocês. Quando eu falo de regime jurídico privado, eu estou dizendo que o direito empresarial, ele tem regras de direito privado, ok? O que isso quer dizer? Muito simples, não são regras de direito público, são regras que regem os particulares nas suas relações. E o Estado não tem que se meter, o Estado regulamenta tudo de maneira geral. Então, o regime jurídico, ele é privado do direito empresarial. Tranquilo? O que mais? A livre concorrência. Quando nós falamos da livre concorrência, o que nós temos? Livre concorrência está na Constituição, um princípio, inclusive, que rege o sistema econômico como um todo. Livre concorrência no sentido de que eu não posso praticar atos que firam a livre concorrência. Nós vamos dar uma olhada nisso daqui. Função social da empresa. Toda empresa tem a sua função social, também vou me deter um pouco mais nele adiante. Preservação da empresa. O que é a preservação da empresa? Que a empresa tem que preservar o quê? Especificamente a sua ação, o seu modo de ser, tem que cumprir para aquilo para o qual ela foi realizada, ela foi concretizada, ela foi formatada. Livre iniciativa. A livre iniciativa tem especificamente um desdobramento aí da liberdade de contratar, por exemplo, Porque tem a livre iniciativa. Eu, como empresário, eu tenho a livre iniciativa. Só que tomem cuidado, A livre iniciativa, quando você usa muito o termo livre iniciativa, liberdade de contratar, livre concorrência, parece algo que é carta branca para o empresário ou para quem precisa utilizar desses princípios. Não é isso. Quando eu falo de liberdade, quando eu falo de livre concorrência, quando eu falo de livre iniciativa, isso tudo é dentro da lei. Então, a lei estabelece quais são não diria os limites, mas como essa livre iniciativa ela tem que ocorrer. Então, especificamente, nós temos que tomar cuidado com isso, ok? Não é carta branca, não é livre iniciativa eu faço o que eu quero. Não, você pode fazer o que você quer desde que a lei não te proíba. Então, dentro dos limites da lei, ok? O que mais? A livre iniciativa, inclusive, se divide em livre empreendimento e livre movimentação interna de capitais. Livre empreendimento eu emprego meu capital naquilo que eu quiser e eu também não posso ter restrição à movimentação do meu capital de maneira interna dentro do Estado. Tranquilo? Bom, tem alguns aí que são mais específicos que eu queria tratar com vocês. Inclusive, estão lá, a ordem econômica, está no artigo 170 da Constituição, de suma importância. Primeiro deles, livre iniciativa. Olha aí, quando nós falamos de livre iniciativa, liberdade de agir empresarialmente e o dever, olha só, lembra que eu falei que não é carta branca? Dever. Do quê? De conservar os valores sociais do trabalho. Olha só,
Então, quando eu falo da livre iniciativa, tranquilo, né? Tem livre iniciativa. Só que não é totalmente livre, porque você tem os limites da lei, ok? O artigo 70, ele fala nisso, né? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim, olha só, né? Então tem por fim, qual é a finalidade de nós termos a livre iniciativa? Tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, e aí o artigo 170 abre um leque lá, se não me engano, de 4 ou 5 princípios, ok? Que são chamados princípios da ordem econômica, inclusive. Além disso, nós temos também a livre concorrência. No que consiste a livre concorrência? Estabelecimento de um ambiente de concorrência dos agentes privados, a bem do mercado. Ah, tem muito empresário que não gostaria dessa história de livre concorrência. Ah, tem muito empresário que queria ver longe essa história de livre concorrência. Ah, por quê? Porque ele quer dominar o mercado. Né? Só que não é isso. Quando eu falo da livre concorrência, o objetivo da livre concorrência é o quê? É o bem do mercado e da ordem econômica. Não é do empresário. É como um todo. Né? Por isso eu tenho a livre concorrência. Né? Infração à ordem econômica e à livre concorrência. Olha alguns exemplos aí. Limitar, falsear, né? Ou, de qualquer forma, vir a prejudicar a livre concorrência ou iniciativa. Dominar o mercado, né? Quantas vezes a gente não ouve falar nisso? Né? Ou serviços, aumentar os lucros de forma arbitrária. Olha só. Exercer de forma abusiva a posição dominante, controlando, assim, grande parte do mercado em forma de, olha aqui uma figura, né, que é proibida por lei, o monopólio. Você tem cartel. Cartel também fere a livre concorrência. Quando eu fecho lá um grupo para estabelecer preço. Então, temos essas situações aí que ferem a livre concorrência. Além da livre concorrência, o que nós temos? A função social da empresa. Lembram-se lá que eu falei que a empresa tem uma função social, assim como a propriedade, assim como o contrato? Então, vamos lá. O que é essa função social? É o elemento de compreensão e adequação aos fins sociais e econômicos da empresa. Ela tem que estar adequada. Adequada a esses fins sociais. A conciliar a atividade empresarial com o quê? Preservação da flora, por exemplo. Da fauna. As belezas naturais. O equilíbrio ecológico. Olha só. E o patrimônio histórico e artístico. A atividade empresarial não pode atingir isso, evitando, por exemplo, poluição do ar e das águas. Então, quando eu falo de fim social da empresa, está nisso. O fim social da empresa é, por exemplo, tratar o empregado dignamente, pagar o salário. Então, tudo isso nós temos o quê? Nós temos também envolvendo o quê? A função social da empresa. Tranquilo? Então, esses aqui eram os principais que eu queria passar para vocês. Não que os demais não tenham importância e nem as demais fontes. Mas esses daqui são os principais para quê? Para nós analisarmos especificamente a nossa situação-problema. E falando nisso, vamos a ela? Vamos solucionar ela? Olha aí. Visto isso, nós falamos lá da preocupação do seu João. Não é somente a preocupação do seu João, não deve ser somente com o quê? O estabelecimento de um pet shop. Ou seja, a portinha que ele vai abrir, as duas portinhas lá num shopping mesmo, ou num setor comercial, não é só essa a preocupação que ele tem que ter. Ele tem que atender também à função social. Por exemplo, tendo uma venda de produtos com qualidade. Não vou vender produtos falsificados, não vou vender produtos de qualidade duvidosa, não vou vender produtos contrabandeados, porque tudo isso fere a função social. Até porque isso tem desdobramento naqueles que adquirem esses produtos. Constituída uma empresa ecologicamente correta. Por exemplo, se vocês não sabem, quando se fala de um PET, a água tem que ter uma destinação específica. Não pode jogar essa água que utiliza, por exemplo, para banho de um cachorro na rede comum. Não pode. Então você tem que ter essa destinação correta. Então, olha aqui, capaz de seguir os requisitos quanto ao meio ambiente. Assim, seu João teve a ideia de que, o que ele quer fazer, já demonstrando essa função social?
coletar água da chuva. Ele deve estar numa casa, por exemplo, então dá para ele coletar água da chuva e utilizar para lavar a empresa, por exemplo. Né? E apoio a projetos sociais de proteção aos pets. Né? Então, projetos sociais, eles entram aqui. Por quê? Porque a empresa tem a sua função social. Era isso, então, que nós tínhamos para esse segundo momento aqui. Né? Espero que vocês tenham entendido. E lembrando, se não entendeu, se ficou alguma coisa aí que não ficou clara, mande no final o seu questionamento, que eu vou abrir aqui um momento específico para isso. Ok? Vamos lá? O que mais que nós vamos ver? Olha aí, situação problema número 3. Para continuarmos a nossa caminhada, é necessário conhecermos as possíveis classificações e requisitos para o exercício da empresa em nosso ordenamento jurídico. Vamos conhecer quais são essas classificações e requisitos para, assim, auxiliar o seu João na constituição de sua empresa. Bom, então vamos dar uma olhada aí, né? O que nós vamos ver? Né? Como que vai ficar essa empresa? Né? Como que nós vamos ficar com essa empresa? Né? Que empresa que vai ser essa? Que forma de empresa que nós vamos ter? Ok? Vamos lá? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de empresário, por força do Código Civil de 2002, isso não era possível no Código Comercial, o empresário pode atuar de maneira individual. Primeira coisa, ok? Ou poderá constituir uma sociedade, né? Ou ele vai poder constituir uma sociedade. Então, ele pode agir de maneira individual, nós vamos ver isso, ou ele pode constituir uma sociedade. E detalhe, de uma forma ou de outra, é importantíssimo e deve ser feito dessa forma, a inscrição deve ocorrer antes do início da atividade. Não é depois, é antes. Né? Eu tenho a inscrição, começo a minha atividade. Não é o contrário. Muita gente faz o contrário. Vou começar aqui e depois eu faço a inscrição. Pode dar problema. Então tem que tomar cuidado. Então, antes do início da atividade, tem que ter o registro público, tem que ter a inscrição no registro público de empresas mercantis. Né? E esse registro público de empresas mercantis, de repente você olha isso daqui e fala assim, mas que coisa estranha. Né? Quem é que faz isso? As juntas comerciais. Junta comercial é que faz isso. Né? Então, olha aí, atos do registro de empresa. Né? Primeira coisa, por que eu tenho que fazer isso? Por que a inscrição tem que ser feita lá? As alterações contratuais, vamos pegar como exemplo, né? Vamos pegar como exemplo o contrato social, que é o mais comum, né? Porque você pode ter um estatuto social, você pode ter uma escritura pública, depende do tipo societário, do tipo da pessoa jurídica. Então, o que nós temos aqui? Se eu pego o contrato social, onde que ele tem que estar registrado antes de começar? Na junta comercial. Depois de passar por lá, ele vai para a Receita Federal para conseguir CNPJ, pode ter necessidade de uma autorização municipal, dependendo da atividade, autorização estadual, e aí vai embora. Né? Mas por que eu tenho isso lá? Tanto o contrato social como as alterações do contrato. Justamente para dar publicidade. Você dá publicidade a tudo. Qualquer um pode ir lá na junta comercial e pedir um contrato social de determinada pessoa jurídica. E as alterações. É lógico que não é de graça, você tem que pagar, mas qualquer um pode, sem problema algum. Os atos de registro de empresas praticados pelas juntas comerciais são, o que as juntas comerciais fazem? A matrícula, elas fazem a matrícula da pessoa jurídica, fazem arquivamento, por exemplo, de livros, os livros obrigatórios ou não são levados à junta comercial, e autenticação, quando você, por exemplo, precisa de uma cópia de um documento e essa cópia vai ser autenticada. A junta comercial faz isso. A junta comercial ela pode fazer exatamente esse serviço do quê? De autenticação, ok? Então, primeira coisa aí. Então, ele precisa se constituir de maneira individual ou em sociedade. E essa inscrição deve ocorrer antes do início da atividade, na junta comercial, que faz tudo isso daqui. E ali, o registro, 30 dias a partir do ato constitutivo. Ele vai conseguir realizar esse registro, vai começar em 30 dias. O que mais? Problematizando a situação problema ainda. Olha aí, o que nós temos aí ainda? As figuras mais comuns de pessoas jurídicas hoje. Primeiro delas, o microempreendedor individual.
também chamado de MEI. Opa, não pegou. Aí, o MEI. Vamos fazer de conta que é um I aqui, né? O MEI, microempreendedor individual. Como o próprio nome diz, ele é individual. É um empresário individual que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$81 mil. Então, só tomem cuidado. Até R$81 mil, a pessoa continua na condição de microempreendedor individual e que seja optante do regime tributário do Simples. O Simples acho que todo mundo já ouviu falar. Facilitação tanto para a abertura da empresa, facilitação na questão tributária, redução da carga tributária, tudo através do Simples Nacional. Não cabe sociedade, quando a gente fala do MEI, não cabe sociedade, e possibilidade de contratação de no máximo um empregado. Então ele pode contratar um empregado? Pode. E normalmente quando você precisa de mais informações sobre o MEI, e principalmente as atividades que estão relacionadas ao MEI, é só você entrar no site do Sebrae. Se você entrar no site do Sebrae, você vai ter essas informações. Teve uma atualização recente dessa lista de atividades que são permitidas. São muitas, que são permitidas para o microempreendedor individual. Então, se você tem alguma dúvida se cabe ou não, lá você tem essas atividades, ok? Além do MEI, que nós já vimos aqui, já está aqui novamente, o limite de 81. Nós temos a microempresa. Só corrijam aí no slide de vocês que apareceu um até 900 mil. Nós tivemos uma alteração e a microempresa, não o MEI, a microempresa ela é até R$360 mil. O que passar de 360 mil até 4 milhões e 800 mil, ela entra no EPP, que é a empresa de pequeno porte. Então, alguns limites que são colocados aí pela legislação quando se fala dessa configuração dessas empresas. Então, nunca se esqueça, microempreendedor individual até 81 mil, microempresa até 360 mil e a empresa de pequeno porte de acima de 360 mil e abaixo de 4 milhões e 800. É lógico que esses valores eles podem alterar, eu posso ter uma legislação que venha e altere essa situação aqui. Então, isso é só para vocês terem uma ideia. Bom, só para nós estarmos vendo mais uma coisinha, eu queria chamar aqui o painel, aqui a câmera de documentos, só para nós darmos uma olhadinha numa coisinha aqui que eu queria que vocês verificassem. Deixa eu aumentar o zoom aqui para ver se... Aí. Deixa eu colocar e deixar ele quietinho aqui para que você possa ver. Aí, ok. Vou puxar aqui para o lado. Fechou. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Porque eu falei dos livros, e esse aqui é um organograma, um gráfico, que está no nosso livro. E ele fala aí dos livros. Então existem livros que são obrigatórios, dependendo da empresa. Olha ali, livros comerciais ou contábeis. Nós temos obrigatórios e facultativos. Obrigatório, o livro diário e o registro de duplicatas, por exemplo, como é o caso da SA. Facultativo, livro caixa, livro razão. O livro razão pode ser aí aquela lista que está do lado direito aí da tela. Livros fiscais ou tributários. Eu posso ter aí o livro de apuração do lucro real, livro de registro de entrada de mercadoria, e tem os livros societários, que são aqueles exigidos pela Lei de Sociedades Anônimas. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do quê? De como que ficam esses livros que eu citei aqui, que podem ser registrados, podem ser arquivados, onde? Na junta comercial. Então, não se esqueçam. Esses livros todos aí, eles são objeto de ser feito o quê? Ser feito o registro, ser feito o arquivamento desses livros onde? Lá na junta comercial, tá? Ok? Vamos resolver a nossa situação problema? Bom, olha aí. Pensando na aplicação desses conceitos e no sonho do seu João, então nós estamos frente aí ao seu João que quer ter o seu pet, temos duas opções que podem ser aplicadas. O que ele pode ser? Um microempreendedor individual, MEI, ou ele pode ser uma microempresa, a ME. Aí vai depender do que ele quer fazer. Ele pode muito bem começar como microempreendedor individual, claro, mas de repente se o faturamento dele aumentar muito no ano, talvez seja necessário o quê? Ele alterar isso.
né? Talvez seja necessário ele fazer essa alteração, ok? Caso opte ser MEI, seu João poderá fazer a sua inscrição online de maneira simplificada. Essa aqui é uma das facilitações, né, que existe quando a gente fala do microempreendedor individual. Né, bastante simplificada. E sem se contar que eu já citei o Sebrae, e o Sebrae tem todo um setor que pode especificamente ajudar no que diz respeito ao quê? No que diz respeito a você formatar essa empresa, você montar essa pessoa jurídica, né? Você tem tudo lá no Sebrae. Contar com tão somente um empregado, ele vai poder ter somente um empregado, não possuir sócio, faturamento anual limite, né, limitado ao valor de R$ 81 mil no ano calendário, ok? Então só tomem cuidado com isso. Né? Então a opção aí, ele tem duas. Né? Claro que nós poderíamos pensar em outras, claro, ele podia fazer uma sociedade limitada, podia fazer uma limitada, né, que a gente costuma chamar. Poderia, né, por algum sócio para ser, poderia. Mas com as características que nós temos, as opções mais viáveis para ele seriam essas duas aqui, ok? Tranquilo? Vamos caminhar mais um pouco? Vamos ver aí o que nós temos? Opa, eu acho que eu tinha passado. Passei, voltei aqui. Situação problema 4. Olha aí, e aqui eu chamo a atenção de vocês, especificamente porque nós precisamos entender isso daqui. Capacidade civil, responsabilidade civil, precisamos trabalhar esses aspectos. Então, olha aí, vamos compreender o conceito de capacidade civil e responsabilidade civil, bem como seus reflexos na empresa de seu João. Olha só, o que nós temos aqui? Capacidade civil. E tendo capacidade, responsabilidade. Olha que interessante. Então, vamos dar uma olhada nesses aspectos aqui relativos à capacidade civil. Primeira coisa, quando nós falamos de capacidade civil, o Código Civil estabelece algumas regras. A primeira delas é a que está no artigo 3º e estabelece que os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. Então, o menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Nós tivemos aí no final de 2017, se não me engano, uma lei, ou começo de 2017, que é a lei do portador de necessidade especial. E essa lei, ela alterou consideravelmente a questão do absolutamente incapaz. Ela retirou outros que estavam tanto no absolutamente incapaz quanto no relativamente incapaz. Então, com essa alteração, o Código Civil estabelece que é absolutamente capaz somente o menor de 16 anos. Então, o menor de 16 anos, ele é absolutamente capaz. E o que isso quer dizer? Absolutamente incapaz. É que ele não pode praticar atos da vida civil. Ponto. Menor de 16 anos não pode praticar atos da vida civil. Essa é a primeira situação, ok? Nós temos também os relativamente incapazes, que está previsto lá no artigo 4º. Quem são os relativamente incapazes? Primeira, regra geral, maior de 16 e menor de 18. Então, o indivíduo que é maior de 16 anos e menor de 18, ele é considerado relativamente incapaz. Ele pode praticar alguns atos da vida civil. Ele pode. Então, nós vamos dar uma olhada nisso. Só tomem cuidado, porque às vezes a gente fala assim, ele não pode praticar nenhum ato da vida civil. Então quer dizer que um menino com 10 anos não pode entrar na fila da lanchonete, comprar um lanche, refrigerante e batata. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de atos mais complexos da vida civil. Uma compra e venda de um lanche, isso não tem problema nenhum. Todo mundo fez isso quando era absolutamente incapaz. Não é isso que eu estou querendo dizer, ok? Então, relativamente incapaz, maior de 16 e o menor de 18. Também, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Bom, talvez você não esteja familiarizado com o termo, mas quem é o ébrio habitual? É aquele que tem sérios problemas com bebida alcoólica. A dependência do álcool. Então, são os ébrios. Só que toma cuidado, está dizendo aqui que são os habituais e não eventuais.
e os viciados em tóxicos. A dependência do álcool e a dependência química. Então, tomem cuidado. Também, quem é considerado relativamente incapaz? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. De repente, você tem um parente que está lá na UTI. Ele está, como a medicina chama, em estado vegetativo. O que ele é? Ele é um absolutamente incapaz. Desculpe, um relativamente incapaz. Olha só eu confundindo aqui. Ele vai ser um relativamente incapaz. Então, o que vai acontecer? Tem todo um procedimento em que ele é declarado relativamente incapaz para que alguém cuide da vida dele. Então, tem essa situação que não é objeto da nossa aula aqui. Então, esses são, ou pode ser por uma decorrência de um acidente, pode ser em decorrência de uma doença. Cabe ressaltar aqui, vocês precisam entender isso, a senilidade, ou seja, a pessoa ter idade avançada, só por si não é motivo para ela ser considerada relativamente incapaz. Mas se essa idade avançada ela estiver associada a uma determinada doença dessas que a gente sabe que atingem a melhor idade, então nós vamos ver que aí sim, a pessoa sofre de um Alzheimer, a pessoa tem Parkinson. Então, dependendo da situação, e aí tem que ser constatado por um médico, ele pode ser considerado um relativamente incapaz. Também os pródigos. Os pródigos aqui. Quem é o pródigo? Muita gente conhece o pródigo lá da Bíblia, o filho pródigo. E é essa a ideia. O que o filho pródigo fez? Deu fim em tudo. Pegou a parte dele da herança, sumiu, gastou tudo, torrou e ficou sem nada. Essa é a ideia do pródigo. O pródigo é aquele que não tem apego a bens materiais. Mas não é só a questão de não ter apego a bens materiais. É a questão de não ter apego aos bens materiais e não ter a responsabilidade de cuidar da sua vida, dando fim a esses bens. Então, esse é o pródigo. Ele dá fim sem observar que ele pode necessitar disso no futuro. Então, ele também pode ser considerado um relativamente incapaz. Ok? Quando nós temos essa situação, o que nós temos aqui do absolutamente capaz e do relativamente incapaz? Quem é que faz alguma coisa em nome do menor se ele não pode fazer nada? Normalmente, nós falamos da representação. Aqui é o representante. Normalmente, quem é o representante do menor de 16? É o pai e a mãe. Normalmente. E quando eu falo do relativamente incapaz, ele é assistido. Então, é a figura da assistência. Assistido. Ok? Então, só tomem cuidado. Representação e assistência, que são os dois institutos aí que tratam relativamente aos absolutamente e aos relativamente incapazes. Ok? O que mais? Quando eu tenho possibilidade, quando eu tenho essa maioridade, quando eu tenho capacidade civil, nós falamos que nós temos a capacidade plena. Nós temos a chamada capacidade de fato e a capacidade de exercício. Então, nós temos a capacidade plena. Quando eu posso fazer todos os atos da vida civil, eu tenho a capacidade plena. Regra geral, 18 anos. A regra geral, 18 anos. É lógico que nós também temos aqui a possibilidade do maior de 16 e menor de 18 ser emancipado. A figura da emancipação, que não é objeto da nossa aula aqui, mas é possível que um menor seja emancipado. Ele tem uma antecipação da sua maioridade, mas desde que ele tenha 16 ou 17, ou seja, de 16 a 18 anos. Se tiver 18 anos, não adianta mais, não precisa. E menos de 16, ele não pode. A lei não permite. Ok? O que mais aqui? Tratar um pouco da responsabilidade. Se nós falamos da capacidade, capacidade que decorre de uma personalidade, nós temos especificamente a responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? A responsabilidade, quando a gente fala da responsabilidade civil, isso está no nosso livro, é justamente a forma de responsabilizar alguém por algum prejuízo causado, por um dano causado, como forma de reparar esse dano. Agora, quando nós falamos especificamente dessa responsabilidade, o que nós temos que observar aqui? Os tipos de responsabilidade que nós temos. De maneira bastante resumida,
nós temos aqui no direito brasileiro dois tipos de responsabilidade. A primeira é a chamada responsabilidade objetiva, né, que está prevista no Código Civil no artigo 927. E pelo Código Civil, quando é que ocorre a responsabilidade objetiva? Primeiro, nos casos determinados por lei. A lei pode estabelecer que a responsabilidade é objetiva. E nos casos em que a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implique o quê? Risco para o direito de terceiro. Então, a teoria do risco. Quando a atividade que é desenvolvida pelo empresário ou pela pessoa, a atividade que é desenvolvida especificamente, quando ela tem esse risco, nós caímos na teoria do risco. Ou seja, vai ser uma responsabilidade objetiva. Então, só tomem cuidado, ou quando a lei determina, ou quando existe risco. Então, nós temos a responsabilidade objetiva. Além disso, temos que frisar, eu vou voltar a falar isso numa próxima aula, mas no Código de Defesa do Consumidor, a regra é a responsabilidade objetiva. Então, toda empresa que seja fornecedora de produtos ou serviços, ela responde de maneira objetiva. E o que é responder de maneira objetiva? Ou estar vinculado a essa responsabilidade objetiva? Vamos lá? Vamos dar mais uma olhada aqui no slide? Olha aí. Quando eu falo de responsabilidade objetiva, o que eu tenho? Fato, nexo causal e eu tenho o dano. O que isso quer dizer? Muito simples para responsabilidade objetiva. Se eu tenho um determinado ato, um determinado fato que foi praticado, e eu tenho um dano, se houver ligação entre esses dois, ou seja, se houver uma ligação entre o fato, o ato praticado, e o dano sofrido por alguém, o que eu vou ter na regra? Nexo de causalidade. Se existe, se daquele ato, daquele fato, decorre um dano, eu tenho um nexo de causalidade. Se isso ocorre, eu tenho responsabilidade civil objetiva. Eu tenho responsabilidade civil objetiva. E aqui é muito interessante, por quê? Porque quando nós falamos desta responsabilidade civil objetiva, nós não estabelecemos ou ela é independente de culpa. A culpa é subjetiva. O nexo causal, o dano, o fato, aqui só os três, é objetivo. Então eu não tenho que discutir culpa na responsabilidade objetiva. Não, mas o fulano agiu com culpa no acidente. O médico agiu com culpa na cirurgia. Responsabilidade objetiva, eu não discuto culpa. Isso fica para quê? Fica especificamente para a responsabilidade subjetiva. Mudou aí, professor? Mudou. A primeira era objetiva, essa ela é subjetiva. E ela é subjetiva justamente por quê? Exatamente pela figura de quem? Opa, circulei o dano aqui. Vamos fazer aqui diferente. A culpa. Ou seja, eu tenho a culpa. Então, quando eu tenho a culpa, quando eu tenho que analisar se o agente agiu com culpa, se o indivíduo agiu com culpa, se a empresa agiu com culpa, eu estou frente à chamada responsabilidade subjetiva. Os demais estão aqui também, os demais elementos? Sim, aqui, fato, nexo causal e dano. Mas, na responsabilidade subjetiva, se não houver culpa, eu não tenho responsabilidade. Olha só. Então, só tomem cuidado com isso. A responsabilidade civil subjetiva. Ela é subjetiva nesse caso, em decorrência da culpa, porque a culpa é um elemento subjetivo. Depende também da averiguação da culpa. Olha aí, como elemento subjetivo, aquilo que eu disse. Que se amolda a possibilidade do agente ter atuado ou não de forma distinta, consistindo na reprobabilidade social acerca da conduta praticada. Então, tomem cuidado quando nós falamos dessa responsabilidade. Todo ato seu pode decorrer uma responsabilidade. Você furou o sinal de trânsito, furou lá, passou no vermelho. Culpa. Está aqui. Você vai responder por culpa. O médico erra na hora que vai fazer o procedimento. Ele agiu com culpa. Vai ter responsabilidade. A sua empresa vendeu um produto estragado e causou danos ao consumidor que foi internado por intoxicação alimentar. O que você tem? Culpa? Não, não precisa. Por quê? Olha aqui que eu falei, responsabilidade objetiva, regra no Código de Defesa do Consumidor, eu só preciso do fato, nexo causal e dano.
Ou seja, o que eu tenho aqui? Fato, vendi produto estragado. O dano, a pessoa foi para o hospital. Tem relação entre os dois? Tem. Então está presente o nexo causal. Pronto, responde objetivamente. Então tomem cuidado com isso. É lógico que tem as excludentes, tem vários outros aspectos que envolvem aqui a responsabilidade. Mas nesse momento aqui eu queria deixar essa ideia com vocês, ok? Então, só tomem cuidado. Por quê? Porque nós temos a figura da responsabilidade civil. Objetiva e subjetiva. Lembrando que a objetiva eu não preciso de culpa e na subjetiva há necessidade de averiguação da culpa do agente. Ok? Vamos resolver a nossa situação problema? Vamos lá? Olha aí, o que nós temos quando nós falamos da situação problema? Seu João deve estar ciente de que ao abrir a sua empresa, abrir a sua pessoa jurídica, o seu estabelecimento, responderá civilmente quanto aos atos praticados na empresa. Não se esqueçam que uma das ideias lá atrás era ele abrir a pessoa jurídica no formato de MEI. Ele mesmo. Então ele responde aí. Então tomem cuidado. Responderá civilmente quanto aos atos praticados na empresa. Isto é, deve sempre zelar pela qualidade e segurança de seus produtos e serviços prestados, sob pena de seu João ser civilmente responsabilizado. Dessa forma, é imprescindível que o seu João conheça, que o senhor João conheça os seus fornecedores, seus prestadores de serviços e funcionários, visando zelar pela reputação, bem como pela saúde financeira da empresa. Quanto à capacidade, verificamos que o senhor João não é absolutamente nem relativamente incapaz. Então, primeira coisa, olha só o que ele traz aqui, e isso é de suma importância para você que está aí do outro lado. Tem que tomar cuidado com o quê? Com o fornecedor. Fornecedor idôneo? Você tem que saber. O prestador de serviço é idôneo? O seu funcionário é idôneo? Por quê? Porque dependendo da situação você pode responder até por um ato do funcionário. Que é especificamente a responsabilidade pelo fato de terceiro ou responsabilidade pelo preposto. Pelo ato do preposto. Então tem que tomar cuidado com isso. E além disso, olha aqui, ele não tem incapacidade, nós vimos, ele não tem nenhum tipo de incapacidade. Então ele pode se enquadrar sim na figura do quê? Na figura do empresário, como nós estávamos vendo, ok? Tranquilo? Claro até aqui, pessoal? Eu espero que vocês estejam entendendo todos esses aspectos relativos aqui a essa introdução ao direito empresarial. Bom, mas como eu quero lá no final dar uma resposta aos questionamentos que estão chegando, vamos especificamente a continuar a nossa aula aqui. Olha aí. Provocando novas situações. O senhor João ainda não realizou o registro da sua empresa na junta comercial. Todavia, já iniciou as atividades de seu pet shop. De repente, você pensou aí, o professor acabou de falar que não pode e ele trouxe o exemplo. Trouxe o exemplo por quê? Porque é muito comum. É muito comum o cara abrir o negócio dele e não estar regularizado. Aquilo que nós chamamos de pessoa jurídica despersonificada, ou pessoa jurídica, deixa eu lembrar o termo aqui, pessoa jurídica de fato, ela não é de direito, então só para vocês terem uma ideia. Então é muito comum. O registro na junta comercial ainda pode ser realizado? Quais as vantagens de sua realização? Bom, eu disse especificamente que ele deveria fazer isso antes. Ele deveria fazer isso no começo. Essa é a ideia. Contudo, o que acontece? Ele não fez, ele começou o negócio sem fazer isso. E daí, como que fica essa situação? Pode ser feito? Vamos lá? Pode sim, não tem problema não. O problema é esse período que ele ficou sem. Mas a lei, registro do empresário é a obrigação legal imposta a todo e qualquer empresário. Para ser considerado empresário, tem que ter o registro. Tem que se inscrever na junta comercial antes de iniciar a atividade, sob pena de começar a exercer a empresa irregularmente. Mas isso é uma forma de regularizar, ok? Ele vai poder fazer isso posteriormente. Consequência de ser empresário irregular. Olha aqui, se ele continuar nessa situação, se ele não regularizar, se ele não fizer o registro, impossibilidade de requerer recuperação judicial. Nós vamos dar uma olhada na recuperação judicial. Não poderá pedir falência de terceiro ou autofalência. Não pode. Não poderá participar de licitação. Não tem nem CNPJ, vai participar de licitação como?
Impossibilidade de negociação de créditos. É aquilo que eu falei, ele não é uma pessoa jurídica. Tá? Então ele não vai conseguir. Ah, vou lá no banco pedir emprestado e eu não tenho o registro como empresário. Tá? Não tenho o registro na junta comercial. Não vai conseguir. Não adianta. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Então existem sim vantagens de se fazer o registro. E não só porque é obrigatório. Tá? Isso já deveria ser o suficiente. Tá? Mas existem sim vantagens, como eu passei aí para vocês. Ok? Nesse sentido, o que nós temos? Dá para ele fazer isso? Dá, sem problema algum. Se ele não fizer, ele não vai poder participar de licitação, não vai poder conseguir crédito, não vai poder pedir falência de terceiro, autofalência nem recuperação. Por quê? Porque ele é irregular. Tranquilo? Fechamos por aqui esse bloco, terminamos por aqui essa situação e eu vou ficar no aguardo aqui para que você mande a sua dúvida para que nós possamos estar respondendo aí. Tá? Só um tempinho, a gente já volta com essas questões. Vamos lá, temos aqui algumas questões. Professor, uma pessoa de origem indígena pode ser empresário? Aí depende. Tá? Por que depende? Depende especificamente se ela é considerada ou não um relativamente incapaz. A regra seria essa. Então ele tem que fazer todo um procedimento para sair dessa condição de um relativamente incapaz, ok? Se a pessoa física estiver com o nome no SCPC ou no CADIM, ele consegue abrir a empresa? Bom, conseguir ele vai conseguir, só que ele tem que tomar cuidado especificamente para que essa dívida, ela não, vamos dizer assim, contamine, né, essa pessoa jurídica que está surgindo. Tá? Alguns órgãos de crédito, por exemplo, podem se negar, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado. O que mais aqui? Interessante, olha aqui, ó, o pessoal lá de Divinópolis. Querem saber se a pessoa que trabalha como empregado pode ter um registro como MEI. Pode, tá? Pode sim. Tá? Não tem problema nisso, mas tem que ser compatível especificamente o quê? Esse horário de atividade. Tá? Então tem que ser compatível, ok? Tem outros questionamentos aqui, mas não vai dar tempo. Então eu vou pedir para depois me passarem isso aqui e eu vou respondendo para vocês. Tranquilo? Queria agradecer a sua presença, agradecer a sua participação e deixar com vocês aí o vídeo de encerramento para nós terminarmos essa aula. Um abraço e até a próxima aula. Olá! Chegamos ao final da primeira unidade da disciplina Direito Empresarial. Ao longo da unidade, acompanhamos diversas situações pelas quais João passou ao decidir abrir seu próprio negócio. Vamos lembrar o que vimos até agora? Na SP1, você buscou informações para verificar se João não tinha nenhum impedimento legal para abrir o seu negócio e também indicou quais entidades envolvidas nesse processo. João precisa ter plena capacidade civil, ou seja, ter mais que 18 anos, responder por seus atos e não ter qualquer tipo de impedimento, como a interdição. Na SP2, você conheceu as fontes do direito empresarial e os princípios que o regem. Para auxiliar João, conta seu posicionamento e indagou-se qual a função social da empresa Dog & Cat. E quanto à livre concorrência, como ela ocorre no mercado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A função social da empresa
diz que ela deve atender e compreender seus fins econômicos e sociais. Deve atender também os valores do trabalho, preservação e obtenção da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a preocupação de João se estendeu a atender a função social, oferecendo a venda de produtos com qualidade destinados a esse segmento, constituindo uma empresa ecologicamente correta. Assim, João instalou coletores de água da chuva e começou a apoiar projetos sociais locais de proteção aos animais de estimação abandonados. Na SP3, João tomou conhecimento da existência de um órgão governamental responsável por garantir a livre concorrência no mercado, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele conheceu também as possíveis classificações e requisitos para o exercício da empresa dentro do nosso ordenamento jurídico. Dentro do objetivo de João, ele encontrou duas possíveis opções que podem ser aplicadas em seu negócio: ser microempreendedor individual ou abrir uma microempresa. Para se tornar um microempreendedor individual, deve-se ter um faturamento anual de até R$60 mil, não ser sócio ou titular da empresa e é permitido contratar apenas um empregado, que receberá pela prestação de seus serviços um salário mínimo ou piso da categoria, sendo garantido todos os demais direitos trabalhistas. Para abrir uma microempresa, deve-se ter um faturamento anual de até R$240 mil, podendo ter até 19 funcionários. Para a abertura de seu negócio, João optou pelo MEI, microempreendedor individual, podendo posteriormente migrar para outra forma de constituição empresarial. Na SP4 se desdobraram questões relacionadas com a responsabilidade civil, com o compromisso assumido, com os ressarcimentos de danos causados e com tipos de responsabilidade. Como essas novas colocações foram analisadas por João? E quais os reflexos delas na abertura da empresa? Quanto à responsabilidade civil, João deve estar ciente de que responderá civilmente quanto aos atos praticados na empresa, zelando pela qualidade e pela segurança de seus produtos e serviços prestados. Se uma vacina causar algum tipo de reação em um animal, João responderá ao dano causado a fim de repará-lo. Por questões como essa, é imprescindível que João conheça seus fornecedores, prestadores de serviços e funcionário, visando zelar pela reputação da empresa. Para se aprofundar no conteúdo dessa unidade, você pode assistir alguns vídeos que reforçam as ideias que foram vistas em nossas aulas. No canal Saber Direito, que você encontra disponível no site YouTube, o vídeo Curso Teoria da Empresa, Aula 2, Vídeo 1, fala sobre atividade empresarial e responde questões em relação à exigência para o exercício da atividade empresarial e seus impedimentos legais. No site Publica Direito, há um artigo de Lorena Salles Silveira que analisa a função social da empresa e as limitações quanto à aplicação da responsabilidade social, analisando pontos essenciais como a ética empresarial. Lembre-se de que os materiais disponibilizados para você são atuais e têm a função de enriquecer seu aprendizado. Também com foco em aprimorar seus estudos, as questões do Faça Valer a Pena irão te trazer base para que você se prepare para prestar um concurso em âmbito local e nacional. Por isso, é sempre bom manter-se em dia com as atividades. Aproveite essas dicas e não se esqueça de voltar ao seu livro didático. Bons estudos!